Salve rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Terceirão Explica. Hoje mais uma linha de Química Orgânica top pra vocês, de uma maneira bem inusitada, que é em homenagem à festa junina que a gente teria no mês que vem, no mês de junho. Infelizmente não vamos ter por causa do Covid-19. Mas vamos lá dar continuidade aos nossos estudos para garantir a aprovação no final do ano. Hoje a aula é sobre nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeia fechada e radicais. Nomenclatura de hidrocarbonetos, vamos lá. Quando a cadeia é fechada, a gente sempre vai usar o prefixo ciclo nos dois. E o restante, a gente vai nomear de acordo com as normas que eu falei na aula anterior. Se você não assistiu a aula anterior, dá uma olhada aí na descrição do vídeo ou no card que vai estar aparecendo aqui em cima. Vamos lá. Primeiro, como é que a gente tem que fazer na aula anterior? Olhar a quantidade de carbonos que a gente teria na cadeia. O carbono sempre vai estar no vértice, ou seja, onde tem um vértice, tem um carbono. Nós temos 4 vértices, então nós teremos 4 carbonos. O prefixo de 4 carbonos é o but, então vai ficar ciclo, but. Como só tem ligações simples entre carbonos, o infixo é a palavra an. E como é um hidrocarboneto, o sufixo é o o. Então vai ficar o ciclo butano. Vamos escrever aqui, ciclo butano. Próxima parte, vamos nesse aqui de baixo. Já tem o ciclo, que tem que ter em toda a cadeia fechada, tem que ter a palavrinha ciclo. Vamos lá. Temos 3 vértices, pois é um triângulo. Então, temos 3 carbonos. O prefixo é o prop. Como só tem ligações simples, vai ser o infixo an. Como é um hidrocarboneto, vai terminar com o. Então, vai ser o ciclo propano. Vamos agora na próxima parte, que vai ser com a insaturação ou quando vai aparecer o anel benzênico, que é aromático. Vamos dar agora continuidade para nossa aula e falar quando aparece a insaturação no hidrocarboneto de cadeia fechada. Quando aparece somente uma insaturação, não muda como é que a gente vai nomear. Ou seja, a gente não precisa colocar um número, igual eu coloquei na aula passada. Então, quando só tem uma insaturação, vai continuar a mesma coisa como se não tivesse nenhuma, só que a gente vai só alterar o infixo. Como tem 4, 1, 2, 3, 4 carbonos, vamos usar o but. Dessa vez, como tem insaturação, nós vamos usar o en, que é para insaturação quando apresenta dupla. Então, buteno. A gente não precisa, quando aparece somente uma insaturação, colocar aqui na nomenclatura aonde que ela está. Quando só tem uma, quando aparecer mais de uma, aí a gente tem que nomear, que é no caso dessa aqui de baixo. Aqui embaixo a gente tem que começar, de acordo com as regrinhas da aula anterior, pela insaturação, né? Então vamos começar aqui. Saturação está aqui e tem uma aqui embaixo. Então vamos começar por essa aqui de cima, né? Carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3 e o carbono número 4. Se a gente tem que sempre nomear para que as duplas fiquem a mais próxima possível. Se a gente nomear ao contrário, seria carbono número 1, carbono número 2 e o carbono número 3. Qual que está mais próximo? Daqui, a insaturação está mais próxima olhando para cá, no sentido horário, ou vindo no sentido anti-horário? No sentido horário. Então, a gente vai usar o sentido horário para nomear. Então, cancela essa aqui e vamos começar por aqui. 1, 2, 3, aqui o 4, o 5 e o 6. Como nós temos 6 carbonos, a gente tem que usar o prefixo X. Então vai ficar o ciclo X. Como nós temos ligações duplas, nós vamos usar agora o infixo E. O infixo de E, como tem 2 ligações duplas. Então nós temos aqui 1, 2 e 3. Tá? No 1 e no 3. Então vai ficar no 1, 3, dieno, tem 2 duplas, e assim vai ficar a nomenclatura dessa nossa cadeia. Vamos para a próxima parte, que é a aromática. Dando continuidade na nossa aula, vamos falar agora sobre os hidrocarbonetos de cadeia fechada, que são aromáticos. Eles, na maioria das vezes, têm um nome fixo já, como é o caso desses dois, que são os mais conhecidos e os que mais caem nas provas. Lembra que é esse aqui que eu falei na primeira aula, que eu vou deixar o card aqui também, se você não assistiu a primeira aula do canal, sobre química orgânica. Esse é o famoso anel benzênico. O nome dele é benzeno, simples assim, benzeno.
benzeno. E ele pode vir representado de duas maneiras. Na primeira, com esse círculozinho aqui, e a segunda, mostrando a insaturação. Ele sempre vai ter 3 insaturações. O próximo, ele é 2 anilbenzenos. Ele vai virar o naftaleno. Então, quando nós encontramos 2 anilbenzenos juntos, o nome vai ser naftaleno. Naftaleno. São bem simples esse, é os que mais caem, são esses dois. Então, bora para a próxima parte do vídeo, que vai ser agora os radicais e a parte final do nosso vídeo. Chegando na parte final do nosso vídeo, vamos falar agora sobre os radicais. Os radicais são aquela parte da cadeia principal, que é a ramificação, ou seja, os radicais são as ramificações da cadeia principal. Para a gente nomear um radical, a gente vai usar o prefixo normal, que era o met, o et, o prop, o but, assim por diante, e vai acrescentar il ou ila, depende da quantidade de carbonos que a gente vai encontrar na ramificação. Por exemplo, se a gente tiver um carbono na ramificação, vai ficar metil. Se a gente tiver 2, etil. 3, propil e assim sucessivamente. Eu coloquei o ila aqui porque tem alguns exercícios que eu utilizo o ila, só que o mais cobrado, o que mais cai é o il. Próxima parte, ele vem primeiro que a cadeia principal. Ou seja, quando a gente for nomear, a gente vai colocar primeiro a ramificação, o radical, e depois, posteriormente, a gente vai colocar o nome da cadeia principal. E por último, em ordem alfabética. Se a gente tiver mais de uma ramificação, mais de um radical, o que vem primeiro é aquele em ordem alfabética, ou seja, o et é um dos primeiros que costuma vir e assim sucessivamente. Agora eu vou resolver uns exemplos para a gente compreender bem essa parte. Chegando agora na última parte do nosso vídeo, vamos resolver alguns exemplos. Primeiro esse aqui de cadeia fechada. A gente tem CH3. O CH3 ele é o metil, só tem um carbono, então vai ter o met com o sufixo il, metil. Então vai ser o metil primeiro e depois o benzeno, porque o radical sempre tem que vir primeiro. Então vai ficar o metil benzeno. Aqui embaixo a gente vai ter que começar a utilizar aquelas regrinhas da aula anterior. Por qual extremidade a gente começa a numerar primeiro? Pela extremidade mais próxima da ramificação, do radical. Então, essa extremidade. 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4, carbono número 5. Nós temos 2 tipos de radical aqui. Esse, que é o metil, só tem um carbono, e o etil, porque tem 2 carbonos. Qual vem primeiro? O etil, porque na ordem alfabética o E vem primeiro que o M. Então, a gente vai nomear primeiro aqui o 2-etil. Depois a gente vai nomear a posição do metil, que vai ficar o 3-metil. E por último, dá o nome na cadeia principal, que temos 1, 2, 3, 4, 5, vai ficar o pentano. Então, 2-etil, 3-metil, pentano. Então, a gente começou a usar a norminha da aula passada, nomear pela cadeia mais próxima do radical, da ramificação, e aí utilizamos a regra dessa aula, que é que sempre, quando aparecem 2 ou mais radicais, os que vêm primeiro são os que aparecem primeiro na ordem alfabética. Então, vamos para a última parte do vídeo. É nóis! Finalmente chegamos à última parte da nossa aula e agora vamos usar mais prefixos. Eu sei que tem muito prefixo, mas infelizmente a química orgânica é assim. A gente vai usar o prefixo iso a partir do propil, do butil e do pentil para quando a valência livre estiver ligada num carbono primário. Ou seja, quando estiver ligado num carbono primário, nós vamos utilizar o prefixo iso. Aí vai virar isopropil. Quando tiver num carbono secundário, vai virar o sec-propil. E aí o sec para carbono secundário e o tec é para carbono terciário. Isso costuma ocorrer mais no propil, no butil e no pentil. Só que pode ocorrer em outros a partir desse, como o hexil, o heptil, dentre outros. Só que o que mais ocorre é no propil, no butil e no pentil. Repetindo aqui, o iso é para quando o carbono primário, a valência livre estiver no carbono primário.
O SEC é para quando a valência livre estiver no carbono secundário. E o TEC é para quando a valência livre estiver no carbono terciário. Na próxima aula eu vou fazer uns exemplos com essas informações que eu acabei de falar e vou resolver questões do Enem sobre esse Enem e outros vestibulares, sobre todo o conteúdo que a gente viu até agora, para depois entrar em funções orgânicas. Então, próxima aula, deixa agendado na próxima segunda-feira, vamos falar sobre isso aqui novamente, resolver alguns exemplos, resolver outros exercícios de Enem vestibulares sobre o conteúdo que a gente já respondeu até agora e depois partir para a função orgânica. Então, se você gostou do vídeo, deixa logo o seu like aí, vamos continuar crescendo com o canal. É isso, se cuide, não saia na quarentena, é nóis, beijos e abraço.